Há dias em que tudo começa pesado, mesmo antes de qualquer problema aparecer. A mente acorda acelerada, o coração já cansado, e você sente que está carregando o mundo antes mesmo de sair da cama. O mais perigoso não é o que pode dar errado ao longo do dia, é começar acreditando que você precisa dar conta de tudo sozinho. É aí que muitos perdem a paz logo cedo, não por falta de fé, mas por não saber onde colocar o controle da própria vida. Existe uma diferença profunda entre acreditar em Deus e, de fato, entregar o dia a Ele. A maioria das pessoas ora pedindo ajuda, mas continua decidindo, reagindo e se preocupando como se Deus fosse apenas um último recurso. Isso cria um conflito interno silencioso. Você diz que confia, mas vive como quem está no comando absoluto. E esse peso cobra um preço alto na mente, nas emoções e nas decisões. Entregar o dia nas mãos de Deus não é um gesto religioso automático. É uma escolha consciente de alinhar o coração antes que as pressões falem mais alto. Quando isso não acontece, a ansiedade toma a frente, o medo ganha voz e pequenas situações se transformam em grandes batalhas internas. Mas quando a entrega é real, algo muda por dentro antes mesmo de mudar por fora. A mente desacelera, o coração encontra direção e as decisões deixam de ser impulsivas para se tornarem sábias. Hoje você não está aqui por acaso. Existe um convite claro sendo feito a você, não para fugir da responsabilidade, mas para caminhar acompanhado. O que você faz nos primeiros momentos do dia define como você reage ao resto dele. E quando Deus assume o lugar certo, o dia não fica perfeito, mas fica guiado. E isso muda tudo. Entregar o dia a Deus não é desistir das próprias responsabilidades, é reconhecer que nem toda decisão nasce clara quando a mente está sobrecarregada. O erro comum é achar que confiar em Deus significa fazer menos, quando na verdade significa decidir melhor. Pessoas espiritualmente cansadas não estão sem fé. Estão tentando controlar o que nunca foi feito para ser carregado sozinhas. Existe um ponto silencioso onde a ansiedade começa. Ele surge quando você assume o papel que não é seu. Você tenta prever conversas, controlar resultados, antecipar problemas que ainda nem existem. Aos poucos, isso rouba sua clareza espiritual. A entrega verdadeira começa quando você admite que sua visão é limitada, mas a de Deus não é. E essa admissão não enfraquece, ela liberta. Quando você coloca o dia nas mãos de Deus logo no início, algo interno se reorganiza. Suas emoções param de liderar. Seus impulsos perdem força e a fé passa a ocupar o lugar certo. Não é misticismo, é alinhamento. Você continua trabalhando, decidindo e enfrentando desafios, mas agora com direção. O coração fica mais atento, a mente mais sensível, e até os erros se tornam aprendizados, não culpas. O que impede muitas pessoas de viverem isso não é falta de oração, é medo de abrir mão do controle. Mas controle absoluto é uma ilusão que esgota. Entrega é confiança prática. E quando ela acontece, o dia deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser um caminho conduzido. Existe um momento específico do dia em que a entrega se torna real. Não é quando tudo está calmo, é quando a primeira pressão aparece. É ali que você percebe se Deus está conduzindo ou apenas sendo mencionado. A verdadeira espiritualidade cristã não se prova no silêncio da oração, mas na forma como você reage quando algo sai do plano. Quem entregou o dia não entra em desespero, faz uma pausa interna e lembra quem está à frente. Quando Deus assume a condução, suas decisões passam por um filtro mais profundo. Você começa a responder menos por impulso e mais por discernimento. Isso não elimina desafios, mas muda a postura diante deles. Em vez de pensar, como vou resolver isso? A pergunta se transforma em
Como Deus quer que eu caminhe agora. Essa mudança parece simples, mas redefine todo o dia. A paz que vem dessa entrega não é ausência de problemas, é presença de direção. Você continua enfrentando conversas difíceis, escolhas importantes e imprevistos, mas sem o peso de carregar tudo sozinho. A mente se mantém firme porque o coração está ancorado. E quando o coração está no lugar certo, até o silêncio de Deus traz segurança, não medo. É nesse ponto que muitos percebem algo poderoso. O dia pode até ser intenso, mas não é caótico. As circunstâncias não mandam mais em você. Existe uma confiança tranquila que sustenta cada passo, mesmo quando o caminho não está totalmente claro. E isso prepara você para algo ainda mais profundo no próximo momento. Quando a entrega é feita de verdade, algo começa a mudar antes mesmo de você perceber. Não é uma emoção forte, nem um sinal visível. É um ajuste interno silencioso. Você passa a ouvir mais antes de reagir. Passa a pensar com mais clareza antes de decidir. E isso não acontece por esforço humano. Acontece porque o coração já não está disputando o controle com Deus. Muitas pessoas acham que Deus só age quando tudo para. Na prática, Ele age enquanto você anda. A direção divina não vem sempre como uma resposta imediata, mas como uma paz que impede decisões erradas. Você evita palavras que causariam conflitos. Você escolhe o silêncio onde antes reagiria. Você percebe portas que não deveriam ser abertas, mesmo que pareçam boas aos olhos humanos. Esse é um dos maiores frutos da entrega diária. Deus começa a te proteger de si mesmo, de impulsos, de escolhas precipitadas, de caminhos que drenariam sua fé. O dia continua tendo desafios, mas agora eles não definem seu estado interior. Existe uma segurança discreta que acompanha cada passo, como se alguém estivesse dizendo o tempo todo: continue, eu estou aqui. É nesse ponto que muitos entendem algo essencial. Deus não entra no dia para tirar você da realidade. Ele entra para te sustentar dentro dela. E quando essa consciência se firma, o coração se prepara para um nível ainda mais profundo de confiança e descanso. Existe um momento em que a entrega deixa de ser apenas entendimento e se torna prática consciente. É quando você decide colocar diante de Deus não só o que te preocupa, mas também o que te anima. Você entrega a mente pedindo clareza onde existe confusão. Entrega as decisões, reconhecendo que nem sempre o que parece certo agora é o melhor a longo prazo. E entrega os resultados, aceitando que o controle final não está nas suas mãos. Essa entrega completa tira o peso da perfeição e traz responsabilidade equilibrada. Você faz o que precisa ser feito, mas sem a ansiedade de garantir tudo sozinho. Quando essa oração acontece de forma sincera, algo profundo se estabelece. O coração deixa de negociar com o medo. A fé deixa de ser discurso e passa a ser postura. Você começa a perceber que confiar em Deus não te torna passivo, te torna estável. E estabilidade espiritual é o que sustenta um dia inteiro, mesmo quando surgem notícias inesperadas ou decisões difíceis. Há uma autoridade espiritual que nasce quando você caminha assim. Não é arrogância, é convicção. Você passa a enfrentar o dia sabendo que não está sozinho, que existe um Deus que vai à frente, preparando caminhos, ajustando encontros, livrando de perigos que você nem percebe. Essa certeza muda o jeito que você fala, reage e até espera. O desespero perde espaço, porque a confiança ocupou o centro. Quando você entrega o dia, Deus não promete ausência de lutas, mas garante presença constante. Ele fortalece onde você é fraco, orienta onde você está confuso e sustenta quando suas forças diminuem. Essa é a diferença entre sobreviver ao dia e caminhar com propósito dentro dele. Nada é desperdiçado quando Deus está conduzindo, nem as dores, nem os atrasos, nem os silêncios. Agora,
O que define o resto do seu dia não é o que você vai enfrentar, mas em quem você decidiu confiar. Aquilo que foi entregue não precisa mais ser carregado. Aquilo que foi colocado nas mãos de Deus não precisa mais dominar sua mente. Existe descanso quando você entende que fez a sua parte mais importante logo no início: confiar. Siga o seu dia com essa consciência, não apressado, não tenso, não sobrecarregado. Caminhe com a certeza de que Deus já está cuidando do que você não consegue controlar. E essa paz que você sente agora não é momentânea. Ela é o sinal de que a entrega foi real.